Olá, que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, capítulo 1, verso 8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O tema da mensagem é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. O evangelista Marcos pretendia contar as boas novas de Jesus, diferentemente dos evangelhos de Mateus e Lucas, que começa com o nascimento de Jesus, ou João, que abre seu livro com a apresentação do Cristo pré-encarnado. O evangelista Marcos inicia com o ministério de Jesus, essencialmente evangelístico. Os acontecimentos e ensinamentos de Marcos apresenta a cruz e a ressurreição como ensinos centrais. Ele vos batizará com o Espírito Santo. João Batista foi o primeiro a pregar as boas novas a respeito de Jesus. Sua pregação é condensada por Marcos em um único tema: a proclamação de Jesus Cristo, que viria a fim de batizar seus seguidores no Espírito Santo. Todos que aceitarem Cristo como Senhor e Salvador devem proclamar que Jesus continua sendo o que batiza no Espírito Santo. Verso 17: Vinde após mim. Os discípulos são chamados para primeiramente seguirem a Jesus e conhecê-lo. Partindo desse relacionamento com Jesus, seus discípulos podem levar outros à salvação. Versículo 35. De madrugada, Jesus levantou-se e foi para o lugar deserto para orar. Mantenha-se cheio do Espírito Santo. Como é possível permanecer cheio do Espírito Santo? Segundo Morris Cerullo, em Batalha Espiritual, assim como um lago ou um ribeiro precisa ser alimentado por uma fonte, é necessário que o Espírito Santo flua continuamente em nós. Alguém já viu um lago ou um ribeiro isolado da nascente? Quando isso acontece, há dois resultados possíveis: ou ele irá secar, ou se tornará poluído e estagnado. A água fresca, que antes pulsava com vida, vira uma piscina mal cheirosa e infestada de doenças. Esse mesmo princípio se aplica à nossa vida espiritual. Se nos desligarmos da fonte, isto é, se deixarmos de ter comunhão com Deus e impedimos que as correntes espirituais fluam em nós e através de nós, nossa vida se seca ou se torna um lago de água estagnada. Jesus estava em constante comunhão com o Pai
Isso o capacitava a estar sempre cheio do Espírito Santo e pronto para enfrentar os ataques de Satanás. Se quisermos estar espiritualmente prontos para os combates, devemos permanecer em comunhão com Cristo. Temos de manter nosso coração e nossa mente centrados nele. Precisamos encher nossa mente com pensamentos a respeito dele e de sua palavra. E isso foi que Jesus se afastou para orar, antes de consumar a obra redentora na cruz. Ele sabia que tinha de estar cheio do Espírito Santo antes de cumprir sua maior missão, a salvação da humanidade. Se foi assim com o Mestre, muito mais será conosco. Capítulo 2, versículo 23 a 38. Uma das maiores objeções de Jesus aos fariseus era a determinação que tinham de considerar a tradição mais importante do que as necessidades das pessoas. Eles davam mais valor às tradições do que à necessidade do ser humano. Capítulo 3, do 31 ao 35. A família de Jesus. Jesus não estava diminuindo a importância dos laços familiares, tampouco sendo displicente quanto ao cuidado e cortesia em relação à sua mãe e irmãos. Na verdade, ele introduziu uma categoria completamente nova de comprometimento espiritual. Jesus sabia que precisava dar prioridade ao cumprimento da vontade de Deus. Capítulo 4, verso 8. A parábola do semeador. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Ponto de vista, uma vivência mais profunda na fé, por Emily Barnes, Bíblia da Mulher. Uma das condições necessárias para uma navegação segura e agradável é certificar-se de que a água é suficientemente profunda. Se a água for muito rasa, corre-se o risco de encalhar e danificar o fundo do barco. Da mesma forma, a superficialidade espiritual não é uma boa condição para qualquer mulher. Como você pode desenvolver uma convivência mais profunda com o Senhor? Aquele que protege da superficialidade da vida. Em Provérbios capítulo 2, do versículo 1 a 9, encontramos 4 precauções que nos ajudam a aprofundar no conhecimento do Senhor. Sature sua vida com a palavra de Deus. Responda à palavra de Deus e conhece-a por inteiro. Tenha fé na inspiração divina da Escritura. Se você duvida da inspiração
duvidará de versículo após versículo. E a Bíblia não terá confiabilidade para você. 2. Deseje a palavra de Deus. Esteja aberto para o que Deus está lhe dizendo e comece a desejar o que Ele tem para você. Faça da leitura da palavra de Deus um hábito diário. Faça dela uma prioridade em sua vida. Desenvolva uma vida de oração. A oração é um meio pelo qual você realmente conhece quem Deus é. É um momento no qual Ele pode falar ao seu coração, como parte do seu momento de oração, cada dia. Louve a Deus por quem Ele é, o Criador. Agradeça a Deus por tudo que Ele faz por você, por tudo que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer no futuro. Confesse seus pecados. Converse com Deus sobre as coisas que você tem feito, dito e pensado e pelas quais está arrependido. Ore por sua família e por seus amigos e vizinhos que têm necessidades físicas ou espiritual. Ore também por você mesmo. Peça por orientação. Peça a Deus que ajude você a fazer a vontade dEle. E peça que ofereça oportunidade para servi-lo durante o dia. Seja consistente na sua caminhada. Os garimpeiros muitas vezes gastam anos procurando por ouro e prata. Não há milagres que aconteça do dia para a noite quando se trata de vencer a superficialidade da vida. A corrida da vida não é de 100 metros rasos, mas uma maratona. Se uma mulher permanecer nesses 4 princípios, entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Essa é uma indicação de maré alta. Seu barco não irá encalhar em águas espirituais rasas, se você verdadeiramente conhecer e tiver um temor profundo e reverencial por Deus. Tu pode dar glória, aleluias, neste momento. Oremos, Senhor Deus e Pai. Ó Deus querido, ó Deus amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro Deus além de Ti, meu Pai. Por isso eu Te glorifico, eu Te adoro na beleza da Tua santidade. Aí está mais uma exposição da Tua palavra, uma palavra pura, uma palavra poderosa, uma palavra gloriosa que transforma a vida dos Teus filhos, meu Pai. Jesus batizou com o Espírito Santo e continuará batizando, meu Pai. Que Tu venha despertar e avivar o Teu povo, meu Pai. Aí está a necessidade de renovar a aliança, o pacto, o concerto contigo, ó Pai. Não ficar andando nas águas rasas, Pai, mas no oceano, nas possibilidades de Deus. Desperta a Tua igreja, liberta o Teu povo, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação,
e todos seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.